pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Você pode repetir pode repetir comigo, por favor? Pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Mais uma vez, pois vivemos por fé e não pelo que vemos. Queridos, de forma clara, o apóstolo Paulo está dizendo sobre a importância de não vivermos de acordo com aquilo que nós sentimos. As nossas emoções, os nossos sentimentos, eles não são um guia confiável. Para que a gente possa trilhar com sucesso tudo aquilo que Deus planejou e preparou para nós antes mesmo do nosso nascimento, a gente precisa se mover pela fé. Por quê, queridos? Em alguns momentos da nossa jornada, talvez nós podemos enfrentar situações que pareçam ser contraditórias àquilo que Deus falou, a respeito daquilo que Deus prometeu. E essas circunstâncias, quando elas se levantam, a intenção delas é fazer com que você retroceda daquilo que você foi chamado. Mas quando você olha para aquela situação, não na ótica natural, mas enxergando de forma espiritual, você verá além daquilo que os seus olhos naturais estão te mostrando. E isso vai dar a você a ousadia, a coragem, a intrepidez necessária para que você não retroceda, mas continue avançando, caminhando, correndo a sua carreira com perseverança. Por essa razão, Paulo está dizendo, não devemos viver pelo que vemos, mas devemos viver por aquilo que nós cremos. Pois a fé, queridos, ela nos traz uma percepção espiritual a respeito das coisas que nos cercam. Ela nos faz enxergar aquilo que nós não podemos ver de forma natural. Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, nos lembra disso, dizendo que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova. É a convicção, é a certeza das coisas que não vemos. Que não vemos como? De forma natural, queridos. Ou seja, espiritualmente, nós podemos enxergar aquilo que Deus tem para nós como plano e propósito. E enxergar essa verdade espiritual nos encoraja a andar com confiança, mesmo diante das pressões. Eu não sei se você sabe, nós lidamos com duas verdades. Existe uma verdade natural, mas também existe uma verdade espiritual. Quando nós lemos lá em 2 Reis, no capítulo 6, a partir do versículo 8, a Bíblia vai falar a respeito do profeta Eliseu, que foi um instrumento de Deus para livrar o povo das armadilhas do rei da Síria. E o rei frustrado, chateado por ver que tudo aquilo que ele havia planejado não teve êxito, ele começou a se questionar. Eu tenho um delator aqui, eu tenho um infiltrado aqui, eu tenho um espião aqui, não é possível. Porque tudo aquilo que eu arquitetei, planejei, pensei em fazer contra Israel, foi revelado. Até que então, depois que eles fazem ali uma auditoria, uma investigação, eles vão perceber que de fato não havia ninguém entregando os planos do rei. Mas Eliseu, sendo instrumento de livramento para o povo do Senhor, entregava de bandeja as informações para o rei de Israel. Então, quando ele percebeu que aquilo estava acontecendo, ele entendeu, este homem precisa ser neutralizado. E a Bíblia fala então que ele organiza um grande exército, esse exército parte em direção a Samaria, e o servo do profeta, Geazi, ao acordar pela manhã, quando ele vê toda aquela situação, ele se desespera. E por que ele se desesperou? Porque ele se depara com uma verdade natural. De fato havia um exército forte, um povo bem armado, um povo bem preparado, um povo bem estruturado, um povo que sabia o que fazia com as armas as quais eles possuíam. Não eram pessoas leigas, mas eram pessoas experimentadas no campo de batalha. Então a verdade natural estava dizendo para aquele homem que eles morreriam, que eles não escapariam daquela situação. A verdade natural estava dizendo, não há o que ser feito, já era, acabou, é o fim. Aí de repente ele vai, movido por esse medo, por esse desespero, por aquela aflição, ele vai até o profeta e fala, e agora, o que faremos? Parafraseando o texto, quem vai nos ajudar, quem vai nos defender? Nós vamos morrer aqui, profeta, pelo amor de Deus, e agora? E o profeta calmamente vai dizer para ele, meu filho, não temas, não tenha medo. Em outras palavras, por que você está tão aflito? Por que você está tão agitado? Você está apavorado por causa desse exército que os seus olhos estão te mostrando? Rapaz, fica tranquilo, maior aquele que está conosco do que aqueles que estão com eles. Aí o profeta faz uma oração, abre os olhos dele. Espera aí,
ele foi curado de cegueira nesse texto? Não de cegueira natural, mas de cegueira espiritual, irmãos. Porque ele só estava enxergando uma verdade natural e ignorando que também existe uma verdade espiritual, irmãos. Porque assim como existe uma verdade natural, existe também uma verdade espiritual. E o profeta não estava pautado naquilo que os olhos naturais estavam lhe mostrando, mas ele estava pautado naquilo que a fé estava lhe revelando. E por essa razão ele pôde dizer: não tenha medo, maior é aqueles que estão conosco. Então quando ele ora, os olhos daquele homem se abrem. Os seus olhos espirituais se abriram, ele passou a enxergar a verdade espiritual. E o que ele enxergou? Carros de fogo, cavaleiros de fogo, um exército poderoso, enviado pelo próprio Deus para preservar os seus filhos. O que isso nos ensina, queridos? Enquanto a verdade natural vai dizer para você: não tem jeito, já era, acabou, você vai morrer, não vai ter solução, desiste, esquece, abandona, isso não vai se cumprir. A verdade espiritual está dizendo: não, tenha ânimo, mantenha-se firme, a palavra vai se cumprir, ela não vai voltar vazia, aquilo que eu falei vai acontecer, aquilo que eu prometi eu vou cumprir. Você é sustentado por mim, você é guardado por mim, você é protegido por mim, você é guiado por mim. Oh, aleluia! A verdade espiritual aponta morte, mas a verdade natural aponta morte, a verdade espiritual aponta vida, livramento, socorro e provisão. Por essa razão nós precisamos entender a importância, queridos, de enxergar as situações pela fé. A fé tem a sua própria forma de enxergar as coisas, ela nunca se baseia naquilo que é natural, naquilo que é físico, naquilo que é tangível. A fé ela não traz como base para a sua fundamentação aquilo que se pode tocar, aquilo que se pode medir. A fé tem uma firmeza, uma convicção plena na palavra de Deus, irmãos. A fé se fundamenta naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus é, irmãos. A fé se agarra com firmeza ao caráter de Deus. E quando nós enxergamos as situações por fé, nós vamos agir da mesma forma. Nós vamos ficar convictos, confiantes naquilo que Deus é, no seu caráter, na sua palavra, nas suas promessas, sabendo que Ele jamais nos abandona, irmãos. É uma certeza que eu e você precisamos ter à medida que nós olhamos para as situações que estão à nossa volta pela fé. É interessante que dentro do contexto que nós estamos tratando, fé é a tradução da palavra grega pistis, que significa uma confiança firme. Em outras palavras, uma confiança inabalável. Uma confiança firme em quê? Na palavra de Deus, irmãos. Também a palavra ver, ela é a tradução da palavra grega orageo, que significa o quê? Uma visão sobrenatural, ver além do natural. Quando nós entendemos essas verdades, queridos, e compreendemos que nós não podemos nos mover de acordo com a nossa visão natural, mas sim de acordo com a visão espiritual, isso nos faz enxergar além, queridos, nos faz ver além. E quando as aparentes contradições se manifestam, nós não nos rendemos, porque sabemos que aquele que prometeu é fiel para cumprir, irmãos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! É interessante que quando nós lemos lá em Apocalipse capítulo 4, a Bíblia vai falar sobre o apóstolo João. Este foi levantado por Deus para trazer tantas revelações, as quais hoje nós estudamos e somos molhados, encharcados por elas, e nos dá uma perspectiva daquilo que está por vir. E a Bíblia vai dizer que lá no capítulo 4 de Apocalipse, João é levado para a ilha de Patmos. E é interessante que antes disso acontecer, a história chega a dizer que João foi sentenciado à morte em um lugar público, onde havia pessoas que desejavam ver sua execução. E a história vai dizer o seguinte, que Domiciano, o imperador daquela época, ele queria ser cultuado, e eles começaram a se achar deuses, até templos em seus nomes eles construíram, e ele queria que João o adorasse. João, claro, jamais o faria, ele permaneceu firme, crendo no Deus o qual ele servia, e como sentença, João foi lançado dentro de um tonel de azeite fervendo. E a história vai dizer que quando João é jogado ali, nada acontece de forma milagrosa. Deus preserva o seu filho por manter a sua convicção nele.
E posteriormente João agora é levado de barco para Pátimos. João tinha aproximadamente 90 a 95 anos de idade. E ao chegar naquele lugar, irmãos, aparentemente, ele estava só um lugar inóspito, um lugar dificultoso, de bestas feras. Alguns historiadores chegam a dizer que os piores criminosos eram levados para lá. Então João não estava em um lugar favorável, ele não estava em Cancún, gente. Mas ele estava em um lugar dificultoso. Mas o que nos chama a atenção é que um homem que não anda de acordo com os seus sentimentos, mas se move pela fé, ele sempre enxerga uma saída mesmo em lugares difíceis. Porque ao chegar naquela ilha, a Bíblia vai dizer que ele ouviu uma voz como de trombeta a falar com ele: sobe aqui. E quando ele dá atenção àquela voz, ele direciona os seus olhos para onde? Para o céu, irmãos. João não ficou fixo com seu olhar nem na terra, nem para circunstâncias ao seu redor. Ele não ficou com seus olhos fixos naquilo que estava acontecendo naquele lugar, mas o seu olhar estava onde? No céu. Porque a fé nos faz enxergar aquilo que vem de Deus, irmãos. A fé nos faz enxergar a provisão que vem do alto. A fé nos faz ter a convicção que aquilo que Deus já tem para se manifestar em nós, já está disponível. Nós só precisamos da fé para acessar. Ou seja, João enxergou o quê? Uma porta aberta no céu, irmãos. Independente da situação que você estiver enfrentando, se você olhar para essa circunstância através dos olhos da fé, você também vai enxergar uma porta aberta no céu, porque essa porta foi aberta por Cristo, irmãos. Cristo providenciou para mim e para você um novo e vivo caminho. Oh, aleluia! Por isso que nós não podemos deixar que o nosso olhar nos engane, mas devemos entender que é pela fé que nós enxergamos. Eu não sei a sua história, eu não sei o que você tem vivido, eu não sei o que você tem passado, mas uma coisa eu posso te dizer: o que você está vivendo hoje não determina o que Deus tem para você como plano. O que Deus tem para você como plano está posterior àquilo que você está vivendo. Isso talvez é apenas só uma fase. É só uma fase, mas isso é o seu fim? De maneira nenhuma, porque Deus já liberou a palavra de vitória. Tudo que você precisa é apenas olhar firmemente para Ele, não desviar sua atenção, manter o seu foco nele, porque a porta já está aberta, a provisão já está liberada. Tudo que você precisa para trilhar com sucesso, Deus já disponibilizou na pessoa do seu filho. Oh, aleluia, irmãos. E por isso que nós precisamos entender que a fé nos faz enxergar além. Me sobe agora um texto aqui no meu coração. E quando o profeta Elias vai visitar a viúva lá em Sarepta, é engraçado que no versículo 9, quando você lê, o texto vai dizer assim, que Deus dá a ele uma ordem, para que ele vá até a Sarepta e lá esta viúva o sustentaria. No versículo 9, Deus vai falar assim: eu já ordenei. Ou seja, então ele vai e parte conforme a palavra que ele havia recebido, porque Deus havia dito que era para ele ir, e Deus disse que já havia ordenado a mulher para que o sustentasse. Isso nos faz entender o quê? Está tudo certo, pode ir, está tudo resolvido, inclusive ela já está sabendo. Pelo menos eu entendo isso quando eu leio esse texto. Eu já ordenei? Está tudo certo, pode ir. Eu já resolvi com ela, está tudo tratado, está tudo resolvido. Pode ir tranquilo que você vai ser alimentado por ela. Aí o texto bíblico vai dizer que no momento que ele encontra com a viúva, lá no versículo 12, se eu não estiver enganado, ele vai falar com ela: me dá um pedaço de pão. Aí no versículo anterior e no 12 ela vai dizer: tão certo vive o Senhor, que eu não tenho nada a não ser um pouquinho de farinha, de azeite, onde eu vou fazer um pão para mim e para o meu filho, e nós vamos comer, e posteriormente acho que vamos morrer. Olha que interessante, Deus não falou que havia ordenado? Aí ele chega e se depara com uma mulher que apresenta um relato de escassez e fome. Aparentemente, parece que ela nem sabia de nada, porque ao chegar lá, ela fala: como assim te sustentar? Eu não tenho nada, a não ser que sirva para mim e para o meu filho, e posteriormente isso. Dificilmente viveremos. E o profeta se dobrou diante da situação, irmãos. E por que ele não se dobrou diante da situação?
porque ele não estava enxergando aquela situação numa ótica natural. Aquela mulher, por mover de acordo com seus olhos naturais, estavam lhe mostrando, ela achou que morreria. Ela pensou que pereceria. Ela entendeu que era uma situação impossível de se resolver. Você já se deparou com situações que às vezes você acha que são impossíveis de resolver? Que você começa a acreditar que não tem mais o que fazer? Quanto mais o nosso olhar tiver na verdade natural, dificilmente nós vamos conseguir andar e exercer fé. Por isso que a gente precisa entender que eu tenho que olhar para situações na perspectiva da fé. Como a fé olha para essa situação que eu estou enfrentando? Como a fé enxerga? Ela vai enxergar aquilo que Deus prometeu na palavra, que é o resultado final, é o que prevalece na sua vida, é o que sai da boca de Deus, meu irmão, minha irmã. Não é o que as circunstâncias estão gritando, dizendo, berrando em alto bom som para intimidar o seu coração. Não, o que prevalece na sua vida é o que sai da boca de Deus. O que prevalece na sua vida é o que sai da boca de Deus. O que prevalece nas nossas vidas é o que sai da boca de Deus, irmãos. É o que sai da boca de Deus. E o profeta entendeu, Deus me disse que essa mulher me sustentaria. Ele não volta atrás no que ele diz. Então alguma coisa vai acontecer e essa mulher vai me prover. E é interessante, irmãos, que o profeta olha para ela e fala o seguinte: faz para mim primeiro. Parece uma insensibilidade, mas de fato não é. Na verdade, o profeta estava dando a ela uma lição. Porque assim como ele não estava se movendo de acordo com a visão natural, ele estava ensinando aquela mulher também a não mais se mover de acordo com a visão natural. Então ele estava dando a ela a oportunidade de ver além daquilo que o natural estava lhe mostrando. Então por isso que ele falou com ela: faz para mim primeiro. Ela precisou exercer fé, irmãos, para obedecer esse comando. Porque se ela deixasse a sua razão dizer: não, mas como eu vou fazer para ele primeiro? O que vai sobrar para mim, para o meu filho? Se ela deixasse essa mentalidade dominar a sua vida, consequentemente ela se privaria de experimentar o grande favor de Deus que se manifestaria na sua vida. Mas ela entendeu: peraí, ele está dizendo para fazer, e ele está obedecendo a voz de Deus, então também obedecerei esse comando, que vai resultar em milagre. E cabalmente o que aconteceu? Azeite multiplicado, irmãos, sustento e provisão, porque não andaram de acordo com a visão natural, enxergaram uma situação impossível através da fé, o que fez que aquilo que era impossível se tornasse possível, irmãos. Os nossos olhos precisam se abrir. Eu me lembro de um episódio, a minha filha Ana Luísa hoje, que ela tem hoje 18 anos de idade, mas quando ela tinha para 3, 4 anos, a gente passou uma experiência um pouco difícil com ela. Eu me lembro que eu saí para ministrar em um culto numa outra denominação, e eu fui com a minha esposa, e elas ficaram, ela e meus outros filhos ficaram com os meus pais, porque estava tendo um evento específico para crianças na igreja. Quando nós estávamos regressando do culto, a minha mãe me liga: Charles, a Ana Luísa está meio prostrada, ela está meio quentinha, parece que ela está com febre. Ah, ok, a gente chegar aí, a gente olha isso aí. Quando a gente chegou, realmente ela estava quieta, muito prostrada. Aí a gente orou por ela, aí a Flávia levou ela para tomar um banho um pouquinho mais fresco, né, para ajudar a baixar a temperatura. E de repente, quando ela estava ali tomando banho com a minha esposa, a Flávia me grita: Charles, Charles. E nós estávamos na casa do meu pai, comendo uma pizza, né, pizza depois do culto. Charles, corre aqui, corre aqui, corre aqui. Quando eu cheguei, a Ana Luísa estava em estado convulsivo, no colo da Flávia, do banheiro. Na hora que eu vi aquela cena, é uma cena muito ruim de se ver, imediatamente as emoções fizeram assim, mas imediatamente eu lembrei: peraí, não é por elas que eu me movo. E eu comecei a orar em espírito, irmãos, é impressionante como a oração em línguas é poderosa. Eu comecei a orar em línguas e eu percebi a calma se manifestando, a paz se manifestando. E de repente aquela agitação começou a ir embora. Eu falei com ela: rola ela aí na toalha. E já liberamos a palavra de vitória, vamos ao médico, enrola ela no lençol e vamos levá-la. E ela foi em estado convulsivo desde quando nós saímos de casa até chegar ao Hospital Mater Dei, lá em Belo Horizonte. E tudo em Belo Horizonte demora muito, a gente gastou um bom tempo até chegar no hospital. E o médico foi e perguntou: há quanto tempo ela está assim? Aí minha esposa disse: aproximadamente 25 minutos que ela está em estado convulsivo.
Quando ela falou sim, o médico não disse nenhuma palavra, mas fez uma cara um pouco estranha. E aí eles falaram, vamos fazer exame. Aí fez tomografia, fez o exame do cérebro, que é tipo o eletro que faz no coração, faz o eletro na cabeça, fez um monte de coisa. E aí, de repente, eles tiveram que dar tanta medicação para controlar a convulsão, que ela entrou em coma induzido. E aquilo mexeu muito, assim, a minha esposa preocupada, agitada, aí chegou meu sogro, chegou meu pai. Gente, eu lembro como se fosse ontem, eu orando em línguas. Uma paz tão sobrenatural manifestou no meu coração. E eu olhava para aquela situação, eu não conseguia enxergar a morte, mas eu enxergava vida. Eu enxergava livramento, porque eu não estava olhando de acordo com a minha ótica natural. Eu estava enxergando aquela situação com base naquilo que Deus prometeu na sua palavra. E Ele havia trazido uma nota no meu coração que aquilo não resultaria em morte, e eu me agarrei àquilo. E eu orando em línguas, eu comecei a ficar tão calmo, e cada vez que eu persistia na oração, mais calmo eu ficava, até um ponto do meu sogro me dizer assim, a sua calma está me incomodando. Porque o normal seria, na época eu tinha cabelo, né, arrancar os cabelos da cabeça. Se eu soubesse que ia cair, tinha arrancado antes, né? Estou brincando. Mas aquela paz envolveu o meu coração, e 4 dias depois ela acorda. Ela acorda e a primeira coisa que ela fala, por que eu estou de fralda? Aí a enfermeira chora quando vê a Ana Luísa falando. E a enfermeira saiu correndo, e a gente sem entender nada, e volta uma equipe médica, muitas pessoas, e começam a tentar entender o que aconteceu, porque aí depois disso tudo que eles me disseram, olha, pelo período que ela ficou em convulsão, mais de 20 minutos, a gente estava esperando algum tipo de sequela. Porque geralmente passa-se de 5 minutos, dificilmente a pessoa escapa dessa situação sem alguma sequela. E a menina estava falando, vendo, enxergando, andando normalmente. Aí ela fala, onde eu estou? Aí a Flávia falou com ela, filha, você está no hospital, a gente estava esperando você acordar, para a gente ir para casa, e a gente está aqui feliz em ver você bem. Ela falou assim, não, eu não ia muito longe não, Jesus me pegou pela mão e me falou para voltar. Eu poderia deixar com que o desespero destruísse, dilacerasse o meu coração como pai. Mas eu confiei em Deus, queridos, em todo o tempo, e não enxerguei aquela situação de forma natural. E a fé me sustentou, a fé me sustentou. E não é diferente comigo, meu irmão, assim é com você. É a fé que vai te sustentar, é a fé que vai te fortalecer, é a fé que vai te capacitar, é a fé que vai fazer com que você não pare de avançar, é a fé que vai fazer com que você corra a sua carreira com perseverança, é a fé que vai fazer com que você rompa com os limites naturais, é a fé que faz com que você transborde, amplie, alargue as suas fronteiras. É a fé, meu irmão, nesse Deus sobrenatural e poderoso. Por isso nós não nos movemos de acordo com aquilo que vemos, mas nos movemos de acordo com aquilo que cremos, irmãos. Oh, aleluia! E o milagre acontece na vida daquela viúva. Assim como também um milagre aconteceu em favor dos israelitas, quando eles receberam uma palavra específica da parte de Deus para atravessarem o Jordão, para que assim eles recebessem a promessa a qual Deus havia dito a eles. Algo que foi prometido a Abraão há centenas de anos atrás, se cumpriria com a travessia do Rio Jordão. E é interessante, irmãos, que a ordem específica a qual Deus dá a Josué é que os sacerdotes deveriam entrar no rio em posse da arca. E Deus garantiu que quando eles pisassem na arca, as águas seriam cortadas. Eu gostaria de ler esse versículo com vocês, Josué capítulo 3, versículos 14 e 15. Vamos ler juntos? Josué capítulo 3, versículos 14 e 15. Olha o que a Bíblia vai dizer. O povo deixou o acampamento para atravessar o Jordão, e os sacerdotes que levavam a arca da aliança foram à frente deles. Era a estação da colheita, e o Jordão transbordava sobre as margens. Assim que os sacerdotes que levavam a arca puseram os pés na água, junto às margens do rio. Agora eu gostaria que você pulasse lá para o versículo 16,
Vamos ler aliás, é isso, vamos continuar a leitura. O versículo 16 diz o seguinte: a correnteza acima daquele ponto foi interrompida e começou a se acumular, eu quero que você guarde isso, a uma grande distância de lá, perto da cidade chamada Adã, nos arredores de Zaretã, e a água abaixo daquele ponto correu para o Mar Morto, até o leito do rio secar. Então todo o povo atravessou em frente da cidade de Jericó. Amém, queridos? Vamos recapitular. Eles recebem uma palavra, vocês vão atravessar o Jordão e o mesmo vão se abrir. Assim que os sacerdotes tocarem, pisarem nas águas, as águas serão cortadas, elas serão separadas. A palavra de Deus se cumpriu, irmãos? Na hora. Assim que eles pisaram nas águas, a palavra deles se cumpriu. Mas se você prestar atenção no texto, o versículo vai dizer para mim e para você, que o corte das águas não acontece exatamente onde eles pisaram. O texto está dizendo aqui que o corte aconteceu acima, um pouco longe, próximo à cidade chamada Adã. E curioso como sou, eu fui pesquisar a distância aproximadamente que ocorreu esse fato, de onde eles estavam, de onde as águas foram cortadas. E sabe o que eu descobri? Que onde eles pisaram nas águas, eles estavam a 30 quilômetros de distância do lugar onde as águas foram cortadas. Presta atenção nisso. Eles pisaram nas águas, a palavra de Deus se cumpriu na hora. A diferença é que as águas foram cortadas a 30 quilômetros de distância. O que seria 30 quilômetros daqui de Campina Grande? Alguém pode me dizer? O que fica a 30 quilômetros de distância daqui? Esperança? Então imagine, aqui é o lugar onde Deus os mandou atravessar, ok? O Jordão está aqui, aí os sacerdotes vêm com a arca e eles pisam. Aparentemente, irmãos, não estava acontecendo nada. Por que não estava acontecendo nada? Porque as águas foram cortadas lá em Esperança. E elas estavam se acumulando lá. Isso significa que à medida que elas iam acumulando lá, onde eles estavam, as águas iam baixando, baixando, baixando. Isso significa o quê, irmãos? O olhar da fé nos faz perseverar em Deus, mesmo que nada aconteça de forma imediata, a gente sabe, a palavra dele vai cumprir o que foi prometido. Então, à medida que eu persisto, à medida que eu persevero, à medida que eu não arredo o pé e me agarro firmemente à palavra dele, as coisas vão começar a baixar, 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 e de repente você vai atravessar um caminho completamente livre diante de você. Oh, aleluia, irmãos! Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E para finalizar, queridos, porque eu não quero estourar o tempo. Da última vez que o pastor me convidou, eu estourei, então dessa vez eu vou ficar atento. Eu quero finalizar dizendo algo para vocês, e eu gostaria da ajuda da mídia para me auxiliar nesse momento. Eu gostaria que vocês colocassem a primeira imagem aqui, por favor. Olha isso aí, queridos, é um vidro de um carro embaçado, em um dia de chuva. Imagine você saindo de Campina Grande, em direção a João Pessoa, Natal e por aí vai. E de repente você se depara com uma chuva forte na caminhada. Aí você não liga o ar-condicionado e nem aciona o limpador de para-brisas. No decorrer do percurso que vai acontecer, o vidro vai ficar embaçado. E esse vidro embaçado vai dificultar a sua visão. É o que acontece quando nós andamos de acordo com a visão natural. Ela embaça a nossa visão. Dificulta. De maneira tal que eu e você não vamos enxergar com clareza o caminho que Deus determinou. Por isso que andar de acordo com a visão natural é um sério problema, porque ela embaça, ela ofusca a nossa visão, nos dificulta a enxergar o que Deus está fazendo. Muitas pessoas às vezes estão pensando, Deus está fazendo nada, Deus não está movendo, Deus não está agindo. Será? Ou é você que não está vendo por causa de um vidro embaçado? Mas quando você aciona o ar-condicionado, quando você faz uso do limpador de para-brisas, a próxima imagem, por favor. Você começa a enxergar o caminho. Aquilo que era obscuro começa a ficar claro, aquilo que estava embaçado começa a ficar desembaçado, porque você para de olhar para as coisas de acordo com a sua ótica natural e começa a olhar de acordo com a visão da fé, e isso te encoraja, porque você começa a enxergar o caminho.
E você entende, há um destino, há um lugar para eu chegar, e eu não posso parar, e eu não vou parar. Assim é a visão natural, ela embaça, mas a visão natural ela embaça, ela dificulta, mas a visão da fé nos faz enxergar com clareza. Sabe de uma coisa, irmãos? A fé desembaça a janela da sua percepção. Eu vou dizer isso de novo, porque eu não quero que você esqueça. A fé desembaça a janela da sua percepção. Nunca mais você vai repetir frases como: Deus se esqueceu de mim, Deus me abandonou, quando você anda de acordo com a visão da fé. Porque a visão da fé, ela certifica, ela atesta que Deus é conosco, que Deus não volta atrás naquilo que diz, que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu, que Ele vai realizar aquilo que nos foi prometido, irmãos. Amém? Smith Wigglesworth, esse sobrenome é quase uma língua estranha, né, gente? Diz o seguinte: a fé começa onde a visão humana termina. Ai, Jesus. A.W. Tozer diz o seguinte: olhamos com os olhos da fé quando confiamos no invisível como se fosse visível. Meu irmão, a fé não precisa de provas, ela confia no caráter de Deus. Ela confia no caráter de Deus. Ela confia no caráter de Deus. Amém? Você pode se colocar de pé no seu lugar? Oh, aleluia! Obrigado, Senhor. Obrigado pela sua palavra. Queridos, eu não sei se porventura você estava andando de acordo com uma visão limitada. Eu não sei se porventura você estava andando com um vidro embaçado. Mas eu declaro em nome de Jesus, a sua visão espiritual sendo completamente desembaçada. E você enxergando com clareza o caminho o qual o Senhor trilhou para você. Há um caminho que foi preparado para você antes mesmo do seu nascimento. E esse caminho não tem a ver com uma função específica no corpo. Por que eu digo isso? Porque às vezes as pessoas pensam assim: não, Deus tem um caminho preparado e trilhado somente para aqueles que ocupam um dos 5 dons ministeriais. Não, irmãos. Deus tem um caminho preparado, pronto, construído para cada um dos seus filhos. E cada caminho foi cuidadosamente elaborado antes mesmo do seu nascimento. O que Deus deseja é que você avance a cada dia, que você não pare por nada, que você continue progredindo, avançando em todas as áreas da sua vida. Então eu declaro olhos abertos em nome de Jesus. Olhos abertos. Você não mais andará de acordo com a sua visão natural, mas você vai se mover de acordo com a sua visão espiritual. E você vai enxergar tanta coisa sobrenatural, a qual já está disponível em Deus. Você verá manifestações sobrenaturais acontecendo na sua casa, na sua família. Eu ouço o Espírito me dizendo curas acontecendo, manifestações sobrenaturais, diagnósticos sendo revertidos pelo poder da palavra de Deus. Porque uma palavra foi liberada por alguém capaz de detectar algo ruim. Mas também uma palavra acabou de ser liberada por aquele que é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, dizendo que o que vai prevalecer na sua vida é o que Ele está dizendo, é o que Ele está proferindo ao seu respeito nesse exato momento. O nosso grande eu sou, queridos, o Deus que cuida de cada um de nós. Você pode fechar os seus olhos. Pai, nós te damos graças por sua palavra. E agradecemos ao Senhor por nos dar uma visão espiritual. Visão esta que nos torna capazes de enxergar além daquilo que podemos ver de forma natural. Obrigado pelos nossos olhos espirituais abertos. E assim nós vamos enxergar com clareza o teu plano e o teu propósito para cada um de nós. Obrigado, Pai. Nós caminhamos pela fé. Nós vivemos pela fé. Nós agimos pela fé, firmados em suas promessas. Por isso nós te agradecemos, Pai, e te glorificamos. Pai, obrigado, obrigado,
Em nome de Jesus, nosso Deus. Amém. Amém.